Próximo domingo, com a graça de Deus, nós queremos falar um pouco sobre a questão do sofrimento humano e a sua relação com a providência. Nós já falamos muito sobre isso aqui no decorrer do curso, mas é uma característica do Dr. Eber sempre voltar ao assunto e olhá-lo novamente de uma perspectiva diferente. Então nós vamos fazê-lo nessa manhã. E a primeira afirmação importante que nós precisamos fazer é que os seres humanos, eles não sofrem necessariamente por causa dos seus pecados. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas sofrem porque pecaram. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que essa é a tônica dos 3 amigos de Jó. Quando eles vêm conversar com ele, eles ficam tentando convencer a Jó de que ele precisa fazer um autoexame para tentar descobrir qual foi o pecado que ele cometeu para que Deus o colocasse naquela situação de sofrimento tão grande. E o livro de Jó, ele basicamente grita nas Escrituras para dizer para nós que nem sempre o nosso sofrimento tem a ver com algum pecado que foi cometido. Às vezes tem a ver com algum propósito de Deus para a nossa vida que nós não percebemos. Outras vezes é para mostrar e abrir os nossos olhos para enxergar o nosso distanciamento de Deus, que Ele não quer que isso aconteça. E Reverendo Eber vai colocar uma coisa nova aqui para nós, que às vezes também o sofrimento que nós temos tem a ver com os desafios que nós enfrentamos. Não é um sofrimento causado por pecado, não é um sofrimento que a gente enfrenta por causa de alguma situação de adversidade, mas é um sofrimento causado pelo desafio que nós vamos enfrentar, uma espécie de provação e que prova os nossos limites enquanto seres humanos. Então, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nesse estudo dessa manhã. Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê luz, entendimento, sabedoria e sensatez na hora de nos aproximarmos de assuntos difíceis da Tua Palavra, como esse assunto do sofrimento. Ajuda-nos para que nossas mentes sejam acalmadas, sejam instruídas e sejam desafiadas a pensar diferentemente do que costumeiramente nós pensamos, mas sempre submissos à Palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, nosso primeiro ponto é quais são as razões do sofrimento humano. O sofrimento humano, ele faz parte da história do homem desde os seus primórdios. As grandes perguntas são: por que sofremos? Por que há tanta dor e sofrimento no mundo? E qual é o envolvimento de Deus no sofrimento humano? Nós já tratamos dessas perguntas em várias das preleções que foram feitas no decorrer do nosso curso. Em que grau nós podemos ver a obra providencial de Deus no sofrimento humano? Hoje nós vamos olhar mais um pouco sobre isso. Então, este capítulo, ou esta preleção, ela é uma tentativa de dar respostas a algumas das perguntas que nos são feitas, sem ter a pretensão de esgotar a matéria e de achar que nós vamos resolver a situação, porque não é simples assim. Então, a primeira questão que o Dr. Eber coloca, e que para mim é novidade, é que às vezes nós sofremos por causa das nossas limitações. Quando limitações humanas, nós devemos distinguir entre o sofrimento que vem por causa dos males físicos e dos males morais, que nós vimos nos domingos anteriores, e os sofrimentos e dores que provêm da nossa limitação humana. Deus fez o homem um ser finito e limitado. Então existem certas coisas que, se nós tentarmos fazer, a nossa estrutura humana não suporta. Então nós não fomos seres criados para aguentar, por exemplo, o frio intenso. Sem pecado nenhum, sem problema nenhum, se você for para um lugar muito frio e não tiver o agasalho adequado, você vai sofrer de frio, né? Deus não fez o nosso corpo com asas. Existe aquela mitologia grega, o sonho de Ícaro, né, que quer subir às alturas, faz asas de cera e o sol derrete e aí, coitado, né? Deus não nos fez com asas. Tem gente que tem síndrome de Superman, sobe em cima do telhado com
folhas de papelão e acha que vai descer para o chão igual uma galinha desce do puleiro, né? Não desce, desce esborrachando igual um peru, que não voa de jeito nenhum, né? E você vai se machucar. Então o nosso corpo, a nossa estrutura, ela tem limitações. Se você come certas comidas que o seu corpo não suporta, você vai sofrer, vai ter uma alergia, vai ter um problema, qualquer coisa nesse sentido. Se você come demais, você fica empanturrado, né? E talvez até empanzinado, né? Então, o que o Dr. Eber quer dizer com isso é que quando Deus nos criou, Ele nos criou com certos limites, e às vezes nós somos testados ao tentar ultrapassar os limites do nosso próprio corpo. E isso nos traz, de certa forma, sofrimento e dor. E esse sofrimento e essa dor não são castigos, não são punições, não são pecados que nós cometemos, não são oposições e adversidades que outras pessoas colocaram sobre nós, mas são sofrimentos relacionados ao fato de que nós somos seres humanos finitos, ilimitados, e que, portanto, o nosso corpo ele não suporta ele não é elástico o suficiente para poder fazer certas coisas que até nós desejaríamos, mas nós não fomos feitos para isso, não fomos feitos para ficar mergulhando o tempo todo, para ficar voando, para ficar andando em certos lugares, experimentando certas coisas, e isso traz sofrimento. Então, quando Deus nos criou, Ele deu também ordem para nós, Ele deu ordem para os seres humanos, para Adão e Eva, que eles crescessem, multiplicassem e que eles guardassem e cuidassem do jardim no qual Eles colocou. Ou seja, desde o começo Deus deu ao homem a função do trabalho. E o trabalho, embora a Bíblia mostre que depois da queda Deus acrescentou maldição ao trabalho, isso não quer dizer que o trabalho não fosse menos cansativo antes do pecado. Adão, por ser limitado, Adão, por ser um ser humano, enquanto ele trabalhava sem pecado, ele também tinha sede. Ele também ficava cansado pelo trabalho. A tarefa não era simples. E Dr. Eber disse, olha, havia essas limitações e, portanto, em certo sentido, não pecaminoso e não de juízo, havia o sofrimento do trabalho que causava cansaço, mas que não tinha pecado envolvido, que não tinha nenhuma condenação envolvida nisso. Ele diz, olha, cultivar o jardim, subjugar o jardim, como Deus manda Adão fazer, isso dava trabalho, e trabalho dá cansaço, mesmo antes do pecado vir sobre nós. Então, Deus criou o homem santo e perfeito, mas Ele o fez com limites e finito. Deus deu-lhe o trabalho, mas também lhe deu um dia de descanso. O mandamento de descansar no sétimo dia não veio com Moisés, ele veio lá da criação. Então, ter um dia de descanso pressupõe que houve cansaço do trabalho realizado nos outros 6 dias anteriores. Essa que é a pressuposição que diz que havia necessidade de descansar, porque havia o cansaço do trabalho que foi acumulado no decorrer da semana do trabalho. Então, a vida no jardim não era a vida preguiçosa, como a gente vê nos filmes sobre Adão e Eva, que eles ficavam lá só no bem bom, né, namorando o tempo todo, brincando e fazendo palhaçada. Não era nada disso, eles trabalhavam. Eles trabalhavam. E por essa razão, o homem não trabalhava incansavelmente. Ele se cansava e ele tinha um dia, naquela semana, para descansar desde a criação, não desde a lei. E a perfeição humana na criação, ela não era sinônimo de ilimitação. O homem não tinha pecado, ele era santo, ele era perfeito na sua estrutura humana, mas ele não era incansável. Ele não podia ficar acordado 72 horas sem precisar dormir. Não, ele já tinha essas limitações
que o fato de sermos seres humanos traz, e isso não tem nada a ver com pecado, isso não tem nada a ver com adversidade, isso tem a ver com o fato de sermos simplesmente seres humanos criados e dependentes e limitados e finitos da parte de Deus. Então Deus estabeleceu leis naturais para governar todos os aspectos do mundo. E a quebra dessas leis naturais, elas causavam cansaço e dor física. Se Adão trabalhasse mais do que devia, ele ficaria muito cansado. E isso traria aquelas dores musculares de cansaço normal que a gente conhece. C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, ele diz o seguinte: tente excluir a possibilidade de sofrimento que a ordem da natureza e da existência das vontades livres envolvem, e você verificará que você excluiu a vida em si mesma. Após a queda, o homem não somente continua finito, mas também já tem as consequências judiciais de Deus sobre si. E é importante observar que quando Deus pronunciou maldição a Eva, falando sobre as dores do parto, qual foi a maldição? Multiplicarei as dores do parto. E eu nunca tinha pensado nisso, mas ele vai multiplicar uma dor que ela já tinha, quando ela dava à luz. Porque ele não vai incluir a dor no parto, ele vai multiplicar as dores que ela já tinha quando dava à luz. Como ela nunca tinha dado à luz, não dá para a gente medir, né? Mas já estava previsto que quando ela fosse dar à luz, ela sentiria dores. E essa dor, esse sofrimento não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com alguém nos fazendo sofrer, tem a ver com o fato de que somos seres humanos e limitados nisso. Então, dor e sofrimento nem sempre são parceiros necessários do juízo de Deus sobre o pecado. Eles são parte do processo natural de desenvolvimento de uma criatura, seja homem ou seja animal, a fim de que eles entendam a limitação que possuem e conheçam as suas fronteiras de ação. Ao mesmo tempo, dor e sofrimento podem indicar uma limitação quanto ao enfrentamento de novas conquistas. Todas as conquistas relacionadas com o domínio e sujeição da terra, que é um mandato cultural, demandam algum tipo de sofrimento. Essa é a visão do Dr. Eber no seu livro aqui sobre a providência. Todavia, esse tipo de dor ou sofrimento é altamente recompensado pelas vitórias alcançadas. Você, às vezes, faz sacrifícios para alcançar certos projetos. Esses sacrifícios que você faz, eles não têm a ver com problemas e pecado, tem a ver com o fato de que você se esforçou o máximo para poder alcançar isso daí. Então o reverendo Eber diz, olha, esse esforço extra pressupõe a presença de dor e sofrimento, algum tipo de dificuldade que você não deve pensar que é consequência do castigo do pecado. Embora tudo o que nós fazemos esteja debaixo de maldição, o trabalho está debaixo de maldição, não quer dizer que todos os aspectos relacionados às dificuldades que temos com o trabalho são fruto do castigo e da maldição do pecado sobre nós, mas é algo da própria natureza daquilo em si. Então, esse tipo de dor ou sofrimento é altamente recompensado pelas vitórias alcançadas. Afinal, somos ordenados por Deus a sujeitar e a dominar todas as coisas, mas não sem os sofrimentos e dores das nossas limitações para fazer isso. Porque Deus, e aí reverendo Eber acrescenta um detalhe novo, essa é a visão dele. Nem todos concordam sobre o que eu vou falar aqui agora, eu estou lendo no livro dele. Porque Deus é capaz de sofrer, Ele é capaz de ter compaixão dos que sofrem. Se Ele fosse um Deus impassível, isto é, incapaz de sofrer, dificilmente poderíamos concebê-lo como um Deus compassivo. Ele tocou num assunto que na história da igreja sempre foi problemático. Por causa da filosofia grega, a igreja na época da patrística, lá dos primeiros tempos, ela entendia e defendia que Deus era impassível, ou seja, Deus não sofre.
Porque esse sofrimento para essas pessoas tem a ver com imperfeição ou tem a ver com castigo. Mas nós entendemos que em Jesus Cristo Deus sofreu, porque Jesus ele é tanto divino quanto humano. Então, se Jesus Cristo sofreu e Ele é Deus, então Deus não é impassível, né? Embora Ele tenha sofrido por nós e por nossa causa, mas Ele sofreu. E a Bíblia diz que Deus fica entristecido quando nós pecamos, Ele fica irado quando nós o desobedecemos, Ele tem ciúmes por nós, diz o apóstolo, diz Tiago na sua carta. Então, se Deus tem certos sentimentos que envolvem sofrimento, a Dr. Eber defende com isso que é por isso que Deus é compassivo. A compaixão é a capacidade de você sofrer pelos outros. Deus tem compaixão de nós. Paixão é sofrimento. Então, Deus ele sofre junto com a gente quando Ele nos acode e nos socorre dessa forma. Então o reverendo Eber diz que aquilo que Ele tem ordenado que nós sejamos também. Se Deus é compassivo, se Ele sofre com o sofrimento dos outros, nós, como suas criaturas, temos que aprender a ser compassivos também, a sofrer com o sofrimento dos outros, sem que com isso haja alguma pressão sobre nós. É uma escolha de imitar a Deus naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Você pode concordar com ele ou não, é só uma curiosidade que está aqui no livro que eu não vou passar por cima, tá bom? Então, uma outra questão, essa a gente já conhece melhor, é então o sofrimento por causa do pecado humano. Os sofrimentos mais constantes na vida dos seres humanos vêm como resultado do pecado, nós já vimos isso de várias formas aqui. E esse sofrimento por causa do pecado, ele vem como uma imposição penal de Deus, que é o juiz. Foi Deus quem condenou o homem e amaldiçoou a terra, e amaldiçoou o trabalho, e amaldiçoou as dores lá do parto da mulher, amaldiçoou a serpente, como o juiz que julga aquele que peca diante dele. Então essas são imposições penais e tem a ver com aquilo que nós já explicamos aqui uma vez, a justiça retributiva de Deus. Deus retribui aos nossos pecados, assim como Ele distribui bênçãos àqueles que o obedecem. Quando nós recebemos bênçãos de Deus porque o obedecemos, isso é justiça. Então essa justiça que Deus pratica conosco em função da nossa obediência, a teologia chama de justiça distributiva. Deus distribui bênçãos àqueles que o obedecem. Ele prometeu abençoar o obediente. Mas quando Deus condena a desobediência, Deus também pratica justiça. Só que não é uma justiça positiva, é uma justiça negativa. Aí ela é chamada na teologia de justiça retributiva. Deus retribui ao nosso pecado. Distribui quando obedecemos, dá bênçãos, e Ele retribui especificamente àquele que desobedeceu à sua ordem. Então, a Bíblia fala que Deus retribuiu. Os sofrimentos vieram aos maridos no que diz respeito ao seu trabalho, as esposas tiveram seu sofrimento aumentado na hora do parto, os animais passaram a ser vítimas dos homens para alimento e passaram a ser selvagens uns com os outros, e o mundo, diz a palavra de Deus, a terra ficou maldita por causa dos seres humanos. Então tempestades, furacões, terremotos, secas, todas essas coisas vêm como uma maldição de Deus sobre o pecado que o homem cometeu, e que no dia da restauração todas essas coisas serão normalizadas e não existirão mais. Reverendo Eber gasta então um tempo na sua segunda sessão deste capítulo falando sobre o sofrimento dos ímpios. Os ímpios não conseguem escapar do sofrimento imposto pela justiça divina, pois faz com que eles caiam em seus próprios pecados. Quando você lê o Salmo 7, verso 14 a 16, está escrito assim:
Eis o ímpio, está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia, dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. O que a Bíblia está dizendo é que quando o homem planta violência, quando o homem planta pecado, ele mente, ele engana, ele trapaceia, tudo isso recai sobre ele novamente. Muitas vezes as pessoas fazem armadilhas para os outros e elas é que caem nelas. Lembra daquela história de que a mentira tem perna curta? Então aquele que planta mentira colherá os resultados da mentira. A palavra de Deus diz que o ímpio não deixa de sofrer por causa das questões que ele apronta. As pessoas que mentem, enganam e trapaceiam, ainda que tenham suas mentes cauterizadas, elas lá no fundo sabem que o que estão fazendo está prejudicando os outros e que isso é mal. E isso voltará contra elas, às vezes já de imediato, às vezes repicadamente e finalmente no dia do juízo final, de lá não passa. Deus ele pode retribuir o pecado imediatamente, ele pode fazê-lo espaçadamente, mas a palavra de Deus diz que do dia do juízo final, nenhum pecado que aparentemente ficou sem ser resolvido ficará, de lá não passa. Mas é Deus quem administra isso, nós não temos poder sobre essas coisas. Deus não permite que os ímpios fiquem ilesos de suas impiedades, e não permitirá que fiquem ilesos permanentemente. Ele é justo, e os ímpios haverão de experimentar o sofrimento por causa dos seus pecados. Então, a palavra de Deus fala de sofrimento presente para os ímpios. A palavra de Deus fala de sofrimento parcial e a palavra fala do sofrimento final dos ímpios. Se você abre a Bíblia em Provérbios 11:31, se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Embora aparentemente muitas pessoas ímpias e injustas não passem por julgamento ou sofrimento, isso é só aparente e também não é definitivo. Deus não deixa isso acontecer. Ninguém escapa dos sofrimentos causados pelos próprios pecados. Os justos sofrem debaixo da disciplina divina. Então, se o justo é punido, e quem pune o justo é Deus, porque ele trata os seus filhos como filhos, e o pai que trata o filho como filho o disciplina. E o ímpio, então? Se nós que somos filhos estamos debaixo da disciplina divina, aqueles que não são filhos estão muito mais. É o que a palavra de Deus nos promete. Os ímpios já sofrem por causa das suas maldades e neste presente tempo como expressão da maldição divina sobre eles. Salmo 32, verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Observe que o texto não diz que Deus livrará o justo do sofrimento, mas que durante o sofrimento Deus o assistirá. Mas o ímpio, ele vai curtir todo o sofrimento que ele acumular. E curtir é uma palavra que tem a ver com envelhecer junto com, como você deixa lá o seu... aquele negócio que você faz para comer curtindo lá, né? Para poder ficar melhor, né? Então o tempero vai entrando enquanto curte, né? O vinho que fica curtindo lá no tonel, essas coisas. Então curtir não é só a ideia moderna de você ter prazer em alguma coisa, como é a gíria popular. Mas curtir é no sentido de que aquilo vai envelhecer junto com você, de que ou vai melhorar ou vai piorar com o tempo, né? A Bíblia diz que o pecador, ele acumula ira para o dia da ira. Então, quem peca e não é disciplinado por Deus, porque não é seu filho, isso fica guardado
o próximo fica guardado, o próximo fica guardado, mas do dia do juízo não passará. Aí Deus vai cobrar tudo de uma vez só. Graças a Deus que Ele nos disciplina, porque aí a gente não vai sofrer tudo de uma vez só, né? Ele vai tratando a gente com isso. Apocalipse capítulo 16 diz que muito do sofrimento dos ímpios no presente é parcial, não é final. Assim como também os sofrimentos que nós temos, eles são parciais e serão reivindicados finalmente no futuro. Paulo diz que os sofrimentos que nós cristãos temos no tempo presente não são para comparar com as bênçãos que vamos receber na eternidade. Porque os sofrimentos que nós temos, eles acabam quando acabar essa vida. Mas os dos ímpios, eles só começarão para valer quando a vida deles acabar. Então é diferente ser cristão e não ser cristão. Apocalipse 16, 1 e 2. Ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então isso vem como castigo da parte de Deus, e essas pessoas vão receber isso antes do juízo final. Então nos últimos tempos, a Bíblia diz que muitos dos juízos que Deus traz sobre a terra já são punições por causa da maldade das pessoas. Agora observe no livro de Apocalipse, o capítulo 16, que todas as vezes que as taças são derramadas, as pessoas não se convertem, elas blasfemam ainda mais o nome de Deus. Então tem pessoas que quando adoecem, elas blasfemam o nome de Deus. Tem pessoas quando enfrentam uma tragédia, elas blasfemam o nome de Deus. E tudo isso tem a ver com a mão de Deus pesando sobre as suas vidas, porque continuamente o desagradam, o desobedecem e fazem outras pessoas, e criticam e perseguem aqueles que servem a Deus. Ainda no capítulo 16 de Apocalipse, o verso 5 e o verso 7, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqueles que perseguiram o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus será justo em condená-los. E Deus muitas vezes faz isso no presente tempo, não no juízo final. Ele o faz de forma parcial, mas ele não deixa passar em branco, como os midianitas que oprimiram Israel por 40 anos, e aí quando Gideão foi chamado para atacá-los, e ele estava duvidoso se ele teria sucesso ou não, com 300 pessoas, porque Deus mandou os outros 10 mil embora, 20 mil embora para casa, então ele disse, vai lá perto do acampamento. E ele chega lá perto do acampamento e 2 soldados estão falando sobre um sonho que um deles teve. Eu tive um sonho, tinha um pão andando aqui no meio do acampamento e derrubando as nossas tendas. A pergunta é, por que ele sonhou com pão? Porque era pão que eles estavam roubando de Israel. Eles roubavam trigo, e é do trigo que se faz o pão. Então a consciência deles, por causa de Deus, estava cheia da culpa daquilo que eles estavam roubando. E esses bandidos que a gente vê entrevistados aí na televisão, eles também têm. Pousam de fortes, mas eles também têm os seus sonhos controlados por Deus e não por eles mesmos. Ainda no capítulo 16, verso 8 e 9, o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos e nem se arrependeram para lhe dar glória. Algumas pessoas falam assim, olha, quem não vier a Deus pelo amor, virá pela dor. Isso é um equívoco, não acontece isso não. Muitas pessoas, quando a gente acha que Deus vai quebrá-los, literalmente, eles vão voltar para a igreja, não voltam, eles ficam com mais raiva de Deus ainda. Donald Carson, no seu livro
um chamado à reforma espiritual, falando sobre oração, ele diz: vocês acham que as pessoas, quando forem para o inferno, elas vão sair da presença de Deus cabisbaixas? Assim, puxa vida, eu errei, agora eu vou para o inferno. Vocês acham que é isso? Não, eles vão para o inferno dizendo: por que eu estou indo para o inferno? Deus é muito ruim. Eles ficarão a eternidade inteira recebendo o castigo das suas blasfêmias, blasfemando o nome de Deus. Não haverá arrependimento, não haverá conversão no inferno. Haverá o castigo sobre aquilo que eles não aceitam de forma nenhuma, e continuarão sem aceitar, mesmo no inferno. Essa é a grande questão da linguagem da Bíblia, de que o fogo não extingue, o castigo não extingue, porque a maldade deles não vai extinguir. Deus não vai tirar deles aquilo que eles abraçaram durante toda a sua vida. Então esse texto mostra que o arrependimento é obra do Espírito Santo, e que nunca ninguém se arrependerá pelo sofrimento. Quem causa o arrependimento é a bondade de Deus, está escrito em Romanos 2,14. Não é o sofrimento. Então muitas pessoas, quando sofrem, em vez de se aproximarem de Deus, elas se afastam ainda mais e dizem que Deus é culpado por isso. Agora, Deus usa o sofrimento para nos trazer? Usa. Mas o arrependimento é uma obra interna do Espírito Santo direto no nosso coração. Não é a dor externa que vai causar o arrependimento. É uma ação direta do Espírito de Deus nas nossas vidas. Por isso a gente tem que parar com essa história de ficar orando para Deus quebrar, queimar, estourar, matar certas pessoas. É bobagem. Isso não vai trazê-las para Deus. Então você tem que orar pelo arrependimento delas. É por isso que você deve orar. O arrependimento pode acontecer sim, sem dor, sem sofrimento. Uma vez uma pessoa chegou para mim: aquele cântico que a gente canta lá na igreja, pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu. Bobagem, não é isso sim que acontece não. E eu perguntei: por quê? Ah, porque tem muita gente que só vem pela dor. Quando? Não, quem vem a Cristo, diz o Senhor Jesus, só vem se o Pai o trouxer. Não porque sofreu, ou porque enriqueceu, ou porque teve isso, ou porque teve aquilo. É uma obra direta no coração humano. Lembra quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo? Mateus 16. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus diz: bem-aventurado é Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Está levantando o dedo, Leile? Não. Tá bom, só acompanhando, né? Então, as pessoas não vêm pelo sofrimento. Se assim fosse, todos os ímpios se arrependeriam de seus pecados quando sofressem e ficassem doentes. Quem é que não fica doente nessa terra? Nem o R.R. Soares, que ficou dizendo um tempão que não adoecia, teve um dia que ele adoeceu. A Valnice Milhomes falava que não adoecia, um dia adoeceu, se internou com nome falso no hospital para ninguém descobrir. Então, todos nós adoecemos. Se todo mundo que adoece viesse para Deus, estava bom demais, a igreja estava lotada, né? Nosso templo tinha que ser demolido e construído outro maior. Mas não é assim. Nunca os homens virão a Deus pela dor, mas sempre pelo amor ao crucificado, que é Jesus Cristo. Ainda no capítulo 16 de Apocalipse, verso 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, o juízo divino, ele não vai trazer arrependimento, ele vai trazer dor. Apocalipse 16, 18 a 21, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações.
toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 30 quilos. Se uma pedra de gelo de poucas gramas, quando bate no seu vidro, quebra, imagina uma de 30 quilos, caindo do céu. Cai como tonelada, né? Vai cair um monte de fogo aí no dia do juízo. Mas o que aconteceu com os homens? Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. As pessoas não vão reconhecer. Quando Deus estiver aplicando o juízo final, preparando a terra para a volta de Jesus, em que toda a estrutura da terra será abalada, as pessoas não vão arrepender com isso. Elas vão blasfemar ainda mais. Deus é justo e a sua justiça imporá muito sofrimento que o ímpio terá de curtir. Essa é a esperança dos justos, ver a justiça de Deus ser implantada na terra. E é por isso que os justos na glória reclamam: Senhor, até quando nós vamos ficar sem ser vindicada o nosso sofrimento? Apocalipse capítulo 6, versículo 10. E Deus responde: vai chegar o tempo em que eu farei essas coisas. E por fim, haverá o sofrimento final dos ímpios. Apocalipse 14, 9 a 11. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, o reverendo Heber coloca algumas observações sobre esse texto aqui que nós vamos passar rapidamente. Primeiro, João usa duas expressões enfáticas para mostrar a origem do sofrimento: o vinho da cólera de Deus e o cálice da ira de Deus. Essa é a origem do sofrimento do ímpio. Segundo, João usa uma expressão que mostra o instrumento do sofrimento: fogo e enxofre. Quem assistiu aquele filme 2012, que está falando de um novo dilúvio, Deus disse: olha, não vai ter castigo sobre a terra com dilúvio de novo, não. O próximo vai ser com fogo. Vai vir do céu igual aquele fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Reverendo Heber diz nesse texto aqui, eu acho que eu não coloquei aqui, que nós vamos ver de camarote. Aliás, nós falamos isso na aula passada, nós vamos ver de camarote, porque isso vai acontecer enquanto subimos para encontrar com o Senhor no arrebatamento. Todas essas transformações acontecerão durante o arrebatamento, enquanto nós estivermos com o Senhor nas alturas, nos preparando para descer, acompanhando Ele. Então, fogo e enxofre na Escritura é símbolo de juízo e angústia causado por isso, sobre os homens ímpios. Em vários lugares do Antigo Testamento, esses dois elementos aparecem como instrumento do juízo divino. No Salmo 11, 6, em Isaías 30, 33, em Ezequiel 38, 22. Fogo e enxofre já haviam sido usados por Deus no castigo de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 24 e 28. E o Novo Testamento também usa várias vezes fogo e enxofre como instrumentos de destruição da parte de Deus, em Apocalipse 9, 17, 18, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10 e Apocalipse 21, 8. Terceiro, esse é o texto, né? Aqui, nós estamos aqui. Terceiro, João usa 3 expressões para mostrar a duração do sofrimento dos ímpios. Pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, e não cessará nem de dia e nem de noite. Eu não quero estar aqui, não. 4, João usa... Aliás, eu pulei uma coisa aqui, eu misturei um argumento com outro. João usa 2 expressões para mostrar a força do sofrimento. Ele será atormentado e haverá fumaça do seu tormento. 4,
João usa 3 expressões para mostrar a duração do sofrimento, pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E 5, usa 2 expressões para mostrar a intensidade do sofrimento, será na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, diante de Deus. 6, João mostra claramente, pulei uma aqui, que não está ali, ficou tudo com os números errados, né? João usa 2 expressões para mostrar a intensidade do sofrimento, na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Ele usa expressões para mostrar que o sofrimento será individual e também coletivo. Também esse beberá e será atormentado, no verso 10. Não tem descanso e da fumaça do seu tormento. Mateus 13, 42, 43, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus usa a figura da fornalha lá do Nabucodonosor, que era tão quente que quem chegava perto já era queimado também. Ele diz que Jesus claramente é o juiz. O Pai confiou todo o julgamento a Ele, e Ele é que recebe toda a honra. João 5, 22 e 23. Os anjos são os executores do juízo, eles é que vão ajuntar as pessoas. Eles não somente são ministros de Deus para trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação, mas também vão trabalhar contra os que não herdaram a salvação. Eles nos protegem e eles executam os juízos de Deus. O texto diz que eles retirarão os escândalos do reino de Cristo. E eles vão tirar os escândalos, tirando aqueles que provocam os escândalos. E tirarão esses praticantes. A figura do sofrimento é vista na fornalha acesa que nunca se apaga. Apocalipse 20, 10, 14 e 15 fala do lago de fogo e de enxofre. E todos serão lançados lá dentro. Nós não podemos ter certeza de que essa expressão fornalha acesa e as similares deva ser interpretada literalmente ou figurativamente. Não sabemos se vai ter uma fornalha mesmo, mas o que ela representa é que Deus castigará intensamente, definitivamente e perpetuamente aqueles que recusaram o seu Cordeiro, que é Jesus. A figura do sofrimento, ela é inconfundível. Haverá choro e ranger de dentes. Então essa é a obra providencial de Deus, pela qual Ele também precisa ser louvado. A Bíblia diz que nós louvaremos a Deus quando a sua justiça for finalmente aplicada sobre todos aqueles que desobedeceram a Deus e perseguiram aqueles que obedeceram a Deus. Mas, no meio disso também nós temos que considerar os sofrimentos dos cristãos. Hoje nós vamos falar sobre sofrimentos que os cristãos experimentam junto com os ímpios, e no domingo que vem o nosso irmão Vitor Alexandre vai tratar com os irmãos sobre os sofrimentos que são exclusivos dos cristãos, que só os cristãos sofrem porque são cristãos. A perseguição e outros mais, só dando um spoiler da aula do domingo que vem para vocês já virem preparados, tá bom? Então, por que os crentes têm que sofrer? Cristo Jesus já não levou as nossas dores? Uma máxima que o pentecostalismo sempre usa: olha, Cristo levou as nossas enfermidades. Então, se você fica enfermo, é porque você não tem fé. Não é bem assim. Embora, de fato, a Bíblia fala que Jesus Cristo tenha carregado as nossas iniquidades e as nossas enfermidades, e o próprio Senhor Jesus, em um momento, nos evangelhos, interpreta isso de forma literal. E eu não vou brigar com o Senhor Jesus, porque foi Ele que levou, não é? Mas a forma como Deus aplica isso nas nossas vidas não é instantânea, e nem é baseado somente na sua fé, porque no Novo Testamento você verá Jesus curando pessoas que não têm fé. Ele cura pessoas que têm fé, e para essas Ele diz: vai, a tua fé te salvou.
Mas tem hora que ele cura quem não tem fé. Um exemplo claríssimo são os 10 leprosos. Lembra? Ele curou os 10. Só um que voltou para agradecer. E esse, quando voltou para agradecer, foi salvo. Mas os outros 9 foram embora. Foram cuidar da vida deles lá, sem se arrepender de seus pecados. Então, eles não foram curados pela fé que tinham. Eles foram curados porque Jesus cura. Jesus não precisa da nossa fé para nos curar. E algumas vezes Ele nos cura apesar da nossa incredulidade. Mas é só para que a gente saiba que a fé não é a condição para a cura. Jesus a pede, Jesus a usa, Jesus a quer, Jesus a elogia. Mas muitas vezes Ele cura pessoas que jamais reconhecem que Ele é Deus. Mas Ele faz porque é bom e Ele tem propósitos. Deus cura com propósitos. E a gente precisa tentar entender os seus propósitos santos e justos. Então a gente fala assim, mas Ele não levou as nossas dores, Ele não carregou as nossas enfermidades, então Ele não carregou o nosso sofrimento. Qual que é o propósito do sofrimento e das dores na vida deles? Nós vamos perceber que Deus mantém o sofrimento até mesmo para nós, de forma didática e também para que nós busquemos socorro debaixo das suas asas. E às vezes, como no caso de Jó, porque ele tem alguns propósitos que a gente não percebe, não imagina, e às vezes nem fica sabendo depois. Mas lá no último dia, você pode perguntar que ele vai responder, ele vai dizer, e aí, então foi por isso. Né? A obra redentora de Jesus, ela é regeneradora, o Espírito Santo nos santifica. Na vida dos crentes, essa obra redentora e essa obra santificadora não nos poupa dos sofrimentos. Tanto é que adoecemos. Quantos de nós adoecemos nesses últimos dias? Né? Mas a diferença é que nós temos a assistência de Deus e do Espírito durante essas coisas. Esses últimos dias eu tenho participado de alguns velórios, de alguns ofícios fúnebres. E é muito interessante você ver a diferença de um ofício fúnebre de uma família que é muito piedosa de uma família que não é. É diferente a forma como você lida com a morte, como você lida com a tristeza do luto. Você chora, mas não é aquele desespero, aquela coisa estranha, não é? E às vezes muitos cristãos ainda estão assim. Mas quando a piedade é muito arraigada numa família, é diferente a forma de lidar com a dor, de lidar com o sofrimento. E a presença divina se faz muito mais forte e clara, a ponto de algumas pessoas perguntarem: como que vocês podem ficar tão calmos numa hora dessa? É a assistência, o cuidado do Espírito Santo. Uma das mortes mais impressionantes da Bíblia é a morte de Estevão. Ele morreu apedrejado. Ele morreu debaixo de muito sofrimento. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, o Espírito Santo o assistiu. E a Bíblia diz que ele morreu orando a Deus: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Ele fez a mesma oração que Jesus fez na cruz. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus de pé do lado do trono para recebê-lo. É a única vez na Bíblia que diz que Jesus está de pé do lado do trono. É quando Estevão está morrendo. E essa imagem de Jesus de pé do lado do trono tem o sentido de que ele está de pé para receber o seu eleito, o seu filho. Então, na hora da morte, por mais horrível que ela seja, a assistência do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo se faz perceber na vida de quem está ali em sofrimento e na vida dos seus familiares também. Deus nos assiste nessas horas. É triste, a gente chora, mas o choro é diferente. Não é um choro em desespero, não é um choro sem esperança. A esperança está presente,
a segurança está presente, e isso consola. Consolar não quer dizer simplesmente não chorar. Consolar é exatamente fazer aquilo que a Bíblia diz que Jesus faz. Ele seca as lágrimas, ele recebe as lágrimas, ele cuida de nós. Então, os cristãos sofrem, como eles sofreram na Etiópia, estão sofrendo na Etiópia, um país onde a fome é extremamente presente, e a Etiópia é majoritariamente cristã. Ou o Sudão do Sul, que recentemente se separou do Sudão do Norte, e o Sudão do Sul é o mais pobre dos dois, e é majoritariamente cristão. Então os cristãos sofrem também as coisas que as pessoas do mundo sofrem. Não há nenhuma promessa da Escritura que diz que os cristãos estão livres completamente de sofrimento. Isso é lorota de pastor pentecostal e neopentecostal para ganhar membro e tirar dinheiro deles. O que a Bíblia diz é que Deus nos assistirá durante. É claro que viver uma vida mais regrada produz mais saúde. Então é diferente uma pessoa que deixa de fumar porque Deus entrou no seu coração, deixa de beber porque Deus entrou no seu coração, deixa de ficar andando em certos lugares, fazendo certas coisas porque Deus entrou no seu coração. Mas mesmo assim, isso não é garantia de que não sofreremos. Às vezes vamos sofrer até por causa de uma vida mais regrada, que as outras pessoas ficam com inveja e com ciúmes e falam mal porque testemunha contra elas. Então, às vezes eles sofrem mais do que os ímpios. E por causa desse duro sofrimento é que os crentes no passado questionaram a Deus, como está no Salmo 37, Asaf no Salmo 73, e mesmo os crentes do presente. O Salmo 107, 39 diz: mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelos sofrimentos. E nesse texto, ele não está falando de incrédulos, ele está falando do Israel que cria e dependia de Deus. Não há nenhuma indicação de que a humilhação, a adversidade e o sofrimento pelos quais passam tenham vindo por causa dos pecados do povo. As razões divinas desse sofrimento, comentando o Salmo 107, nos são desconhecidas. Eles simplesmente sofreram porque isso foi parte da obra providencial de Deus sobre a nação de Israel. Quando você lê Isaías 24, 3 a 6, diz assim: a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Esses sofrimentos se constituem na queima de tudo que há na terra, na eliminação de muitos homens. Somente alguns sobrariam e ficariam na terra. Verso 6. A tristeza invadiria aquelas pessoas. Verso 7. E ninguém mais haveria para cantar, nem rir, nem tocar instrumentos musicais que expressassem alegria. Verso 8. E a desolação haveria de cair sobre toda a terra. E o texto diz que é por causa do pecado que cometeram. Esses sofrimentos vêm tanto aos crentes como aos incrédulos. Mas o que está sendo enfatizado aqui é que mesmo os crentes não escapam de sofrimentos que são comuns no momento de tragédia e de guerra. Quando nós passamos por aquele tsunami alguns anos atrás, que matou 230 mil pessoas no sudeste da Ásia, as pessoas falaram: está vendo, Deus fez aquilo como castigo porque eles são muçulmanos, porque eles são hinduístas, porque eles não creem em Deus. E os cristãos que moram lá? Todo mundo esqueceu que lá tinha um monte de cristão, um monte de missionário, um monte de igreja, que também foram destruídas. E aí, os cristãos lá eram muçulmanos? Os cristãos de lá não adoravam a Deus? Não, é um castigo comum, por causa da nossa solidariedade por sermos seres humanos. E por último, a atitude dos cristãos frente ao sofrimento. Nós vamos falar sobre como os crentes enfrentam o sofrimento
E na semana que vem nós vamos tratar sobre aqueles sofrimentos que só os cristãos vão experimentar por serem cristãos. Não é por causa de pecado, não é por causa de maldição, não é por causa de juízo divino, mas é por serem cristãos. E aí o irmão vai desfolhar isso para os irmãos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Os cristãos enfrentam o sofrimento com resignação. Jeremias 10:19. Ai de mim por causa da minha ruína. É muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. Jeremias está dizendo, Deus me colocou aqui e mandou esse sofrimento para mim, então eu tenho que aceitá-lo. Isso chama resignação. Aceitar o sofrimento que veio, porque sabe que ele veio de Deus. Segundo, participação. 2 Timóteo, Salmo 119:71, ele ainda diz assim, foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então a aflição ensinou a crer e a confiar nos decretos de Deus. Paulo fala em 2 Timóteo 1:8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Isso tem a ver com o que vai ser falado domingo que vem. Mas muitas vezes nós sofremos em solidariedade ao outro que está sofrendo. Vamos sofrer com ele. Vamos sofrer junto com ele para passar esse momento. Terceiro, imitação. Tiago capítulo 5, versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago está falando o seguinte, olha, se vai sofrer, lembra dos que sofreram no passado e os imite. Aceite o sofrimento, atravesse o sofrimento, e qual que é a atitude que você vai ter durante isso? Paciência, como Jó. A Bíblia diz que Jó foi paciente na sua tribulação. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se Jó foi paciente na tribulação, eu preciso aprender a ser paciente na minha tribulação. Se bem que se você está numa enfermidade e fica impaciente, aí que dói mais mesmo, né? Tem que ser paciente. Quarto, contentamento. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo diz, eu aceito o sofrimento porque Cristo sofreu. Então, se eu estou sofrendo, eu me lembro que Cristo também sofreu, e Ele sofreu por mim. Então, isso traz contentamento. Não é que eu vou ficar alegre com a minha tribulação. A palavra contentamento, não quer dizer felicidade, quer dizer aceitar, estar tranquilo quanto a isso. Simpatia, Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Nem todo mundo que está preso porque fez coisa errada. Aqui no Brasil tem um monte preso sem ter feito coisa errada, do jeito que as pessoas falam que eles fizeram, né? Como é que é? Atentado violento contra patrimônio público. Nem todos que estão presos lá quebrou qualquer coisa lá naquele dia. A Bíblia diz que nós devemos sofrer com eles, por causa da sua prisão. Paulo foi preso, nunca porque sonegou imposto. Tem vários cristãos presos pelo mundo afora, só por serem cristãos. A IPB teve um preso durante 11 meses, alguns anos atrás, por uma denúncia falsa
porque estava evangelizando um muçulmano. Então, a Bíblia diz que nós devemos lembrar dos encarcerados, até mesmo aqueles que estão presos justamente. Ir lá visitá-los, orar com eles, quando for possível. Então, o reverendo Weber diz: mostre simpatia visitando os prisioneiros no cárcere. Mostre simpatia pelos prisioneiros, trazendo-lhes alguma coisa que possa confortá-los e aliviá-los nas suas aflições. Mostre simpatia orando por eles constantemente. Ensine os seus filhos a orar pelos que sofrem, como se eles mesmos estivessem no lugar deles. Ore pelos missionários que estão sofrendo perseguição em outro lugar no mundo. E por último, para terminar, glorificação do nome de Deus. Tudo termina com a glória de Deus. 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus nesse nome. Foi feita uma entrevista com 3 pastores chineses. A maior igreja do mundo é a chinesa, e ela está debaixo de perseguição. Então, entrevistaram um pastor chinês que tinha sido preso, um pastor de 17 anos que tinha sido preso 3 vezes, um pastor de 30 anos que tinha sido preso 10 vezes, e um pastor de 60 anos que tinha sido preso 30 vezes. A China tem um projeto que chama assim, De Volta para Jerusalém, a igreja chinesa. Não toda a igreja, uma parte da igreja chinesa tem um projeto, virou um livro que é publicado em português, De Volta para Jerusalém. Qual que é esse projeto? Nós vamos sair da China a pé e sair evangelizando de casa em casa até chegar em Jerusalém. Quem que eles vão evangelizar no caminho? O Paquistão, a Índia, o Irã, o Iraque, a Síria e Israel. Só pedreira, né? Só pedreira. A janela 10 por 40. Aí o repórter falou assim: mas vocês vão ser presos se fizerem isso. É só país que prende quem prega o evangelho. E eles falaram assim: tem outro jeito de pregar o evangelho? Esse aqui já foi preso 3 vezes. Aquele já foi preso 10 vezes. Aquele já foi preso 30 vezes. Aqui no Brasil, se um pastor é preso, a igreja esvazia porque tem vergonha dele. É claro que tem muito pastor brasileiro que está sendo preso porque só nega imposto. Não é desse que a gente está falando, não. Estamos falando dos outros. Tá certo? Vamos terminar? Pai, nós queremos pedir ao